Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Hoje vamos falar da aventura, educação e responsabilidade ambiental com dois convidados que transformaram uma atividade universitária em um movimento que conecta pessoas com a natureza de forma consciente e estruturada. Conversaremos hoje sobre temas como o trabalho de faculdade virou um projeto de impacto social e educativo. Qual a importância das práticas de aventura e formação de jovens, empresas e comunidades? E o que é preciso para levar trilhas e experiências ao ar livre com segurança, planejamento e muito profissionalismo? Quer entender mais sobre isso? Fica com a gente após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Os convidados de hoje são Pedro Nolasca e Luiz Carlos, educadores físicos e fundadores do grupo Trilhas e Aventuras, um grupo que nasceu dentro da Universidade Federal do Maranhão e hoje atua com práticas corporais de aventura na natureza, alcançando escolas, universidades, empresas e o público em geral. São formados em educação física pela UFMA e compartilham a paixão pelo esporte, pela natureza e pelo ensino, com planejamento técnico, análise de risco e uma metodologia própria de deslocamento. Os dois lideram uma proposta que une saúde, educação, esporte e conexão com a natureza. Hoje eles compartilham conosco como a paixão pelo esporte, o conhecimento acadêmico e a visão empreendedora se uniram para dar vida a esse projeto. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Diálogo, Pedro Nolasca e Luiz Carlos. Vou começar com Pedro Nolasca. Pedro, muito bem-vindo aqui, fale um pouquinho sobre você. Bom dia. É, eu iniciei a atividade, na verdade, pelo Exército, né? Desde 93 eu fui aluno do Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva, aqui no 24BC, então, né? E de lá eu desci para a região da Amazônia, Imperatriz, servi em Imperatriz, mas também andei em Itamira, Altamira, Itaituba, essa região de Manaus também, né? Na área da selva. E com base nisso eu consegui aglomerar alguns conhecimentos relacionados à prática, né? Sim. E após isso Você serviu o Exército quanto tempo? eu servi o Exército 4 anos e meio. 4 anos e meio. 4 anos e meio, como Como oficial R2. oficial R2. Exatamente. Mas depois de formado, né? Depois de formado. Então vamos só saber quem é Pedro Nolasco. Nasceu aonde? Nasceu em São Nasci aqui em Luís, São Luís mesmo, na região lá do Sacavém, depois Sacavém. Ah, mudei também é do Sacavém. Sacavém. E voltei. Vocês eram vizinhos? Não. Não, aí quando eu nasci, aí fui logo para Coab e vivi na Coab até então, né? Sim, Até os dias de hoje, né? sim. Fora a época que eu fui morar que eu fui morar fora e que eu passei algum tempo fora, depois eu voltei para Coab novamente. Tá, e na escola, Na escola, sou técnico agrícola, formado pela, então, Escola Agrotécnica Federal do Maranhão, né, sim, que hoje é o IFMA lá do Maracanã. Me sim. formei lá em técnica agropecuária, e aí logo que me formei, fui para o NPOR. Aí de lá foi que eu fui realmente vinculado dentro da área do trabalho de segurança, né? Sim. Fiz curso de vigilante, extensão de transporte de valores, inspetoria, supervisoria, gerência, todos esses cursos eu abrangi. Aí passei no concurso do Hospital Sara e estou lá já há 26 anos na área de Certo. Aí, como ensino. foi que tu decidiu fazer educação física? A educação física, na verdade, pelo Exército eu já tinha Ah, primeiro tu serviste o exército, depois tu fizeste educação física. exatamente. Ah, sim. Então, pelo Exército a gente já tinha prática, né, de Sim, atividade sim, física, né? E com mais essa necessidade que eu tive, porque não consegui me formar enquanto eu estava no Exército, eu passei pelo curso de Ciências Contábeis sim, e de História. Mas sim, como lá é uma coisa que a gente viaja muito, perde muita falta, sim, perde muita sim. prova, a gente acabou que desistindo. Já quando eu estava dentro trabalhando já no hospital, já mais com os pés mais fixos, né? Sim. Sem essa necessidade com horário mais tranquilo para a gente trabalhar, eu comecei a
estudar para fazer o Enem, Sim, e aí consegui lograr êxito no curso de Educação Física, que era o sim, que eu sempre tive vontade de fazer. E continuei a caminhada dentro da UFMA. E sim. lá eu consegui encontrar em uma disciplina, né, aglomerar a experiência que eu tinha no Exército com a prática acadêmica para poder a gente iniciar no grupo de atividade. Perfeitamente. E Luiz Carlos, como que foi isso? Você nasceste aonde? Eu nasci no Cruzeiro do Anil Cruzeiro do Anis. e até hoje Mora moro lá. lá. Sim, E lá eu tive muita vivência, né? Jogar bola no meio da rua, tinha sim, muito mato ainda ali onde hoje é o Conjunto Angelim. Ia sim. caçar, ia pescar, e tinha vários rios, né? Então eu venho com essa vivência em contato com a natureza desde criança mesmo, né? E fui passando, eu me formei em técnico em eletrotécnica no Bacelar Portela, tive toda uma vida em escolas públicas. Depois ingressei no Exército também, como soldado, passei um ano lá. Lá dentro eu fiz o Vocês curso foram de colegas cabo de ED. exército? Não, ele serviu 10 anos depois, sou barra 86, né? Barra 93, né, Pedro? E ele serviu em Imperatriz. Eu servi aqui mesmo em São Luís, né? Então eu fui só acumulando essa experiência, né? Essa vivência toda no esporte. E eu sempre gostei. Eu treino futsal desde os 10 anos de idade, são os esportes que mais me atraíram. Eu desenvolvi futebol, esporte, skate, mountain bike. Disputei campeonato maranhense de mountain bike 2 anos. Depois, aí chegou a confirmação que era um esporte que quebrava muito bicicleta, dava muito prejuízo. Parei e fundei um grupo de cicloturismo. Sou um dos fundadores do cicloturismo aqui no Maranhão. Fiz muitas viagens de bicicleta, né? Inclusive a mais longa foi São Luís Fortaleza, em 1992. E fui vivenciando outros esportes. O meu ingresso na UFMA foi um pouco tardio ou não, já aos 45 anos e meio. Que aí casei, né? Família, sem tempo. E eu fui realizar um sonho, eu sempre tive vontade de fazer educação física, devido à vivência no esporte, né? E assim como o Pedro, consegui êxito no Enem, na educação Já cabeça física, branca. e fui já cabeça branca. Eu tive o privilégio de entrar na UFMA aos 45 anos e meio, formei Também nos... você não for da mesma turma. Não, Não, sou uma turma na frente do vídeo. apesar de eu ser um pouco mais antigo, não tô... ele, ele é mais antigo do que eu na UFMA. Aí consegui formar, graças a Deus, né? Foi o 01 da turma, o mais velho, mas foi o 01. Logo iniciou a pandemia, né, que dificultou a vida de todos. Sim. Ah, tu formaste outro dia, né? Eu 2000 formei em 2000, 2018. 2010. 2018, no início de 2019, então aí começou a pandemia um ano depois. Uhum. E assim como o Pedro, lá dentro a gente teve a disciplina, né, de esporte de aventura e ação, e a E gente foi onde a gente se orientado, encontrou, Pois na é, esse aqui é disciplina. curioso. A Vocês gente são já se. de É, turma do exército diferente, são gente, de turma diferentes, diferente. locais diferentes. Como foi que vocês se encontraram? a gente se encontrou na Disciplinas dentro da disciplina dentro UFMA, mas a gente a conseguiu. gente fez junto várias Ah, disciplinas. vocês não foram da mesma turma, mas Não, aquele sistema de crédito, crédito, a vocês. gente fez várias disciplinas junto, e uma delas foi essa, Foi esporte de essa. aventura e na Ah, natureza. sim. E que, orientado pelo professor Dr. Alex Fabiano, a gente resolveu Norteou, exatamente. fundar o grupo. Hoje nós temos um grupo base, que é Grupo Trilhas e Aventuras, que são as pessoas que hoje nos dão apoio no grupo comercial, que é o VIP Trilhas e Aventuras. Entendi. É, Assim, profissionalmente, o Pedro falou que ele é técnico de segurança, né? Sou segurança. Segurança. Tu é chefe da segurança lá, Não, sou segurança mesmo segurança do do hospital. SAR, né? E você trabalha com. eu trabalho com produtos magnetizados, né? A Nipoflex, trabalho com colchões Ah, chão magnetizados, né? magnetizado. Trabalho com palmilha, com braceletes, Tem, purificadores de água. sim, tudo magnetizado, né? Isso. Beleza. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Aí lá na última, vocês fizeram essa disciplina, entenderam e começaram a criar um grupo. Foi isso aí? O professor nos orientou, né? Porque a ideia era a gente dar vazão a esse conhecimento, e ele viu o nosso potencial dentro do esporte de aventura, né? Nesse nosso contato, que o professor, inclusive, também passou pelo Pratiquei, Exército, foi cabo do Exército.
para esse pessoal meu do amigo de Exército. infância, e ele viu na gente esse potencial e nos orientou. Aí nos ajudou a criar o Grupo Trilhas e Aventuras lá dentro da UFMA, e que já serviu para o nosso estudo do TCC. Nós Entendi. também Nós passamos defendemos o nosso no TCC em TCC cima da atividade de práticas corporais de de aventura na aventura. natureza, O potencial que tem São Luís, com né? um potencial Isso. exatamente Potencial turístico muito fantástico, grande. né? Dentro de São Luís aqui, a gente tem locais aqui que é esplêndido, não perde nada aí fora, não perde Nada, nada e nada. pelo contrário. O povo gosta de ir para outros países, né? É, a gente tem o Mangue Seco, que é uma praia que a gente chama Praia do Pucal, é uma região de Mangue Seco, que ela não deixa nada a desejar naquela região lá de Fortaleza, Cumbuco. essa região de Fortaleza que é o top agora, Fazem trilha e lá. fazem trilha e tudo, e não deixa nada a desejar, nada em termos de beleza natural, a gente está muito No além disso. Exército, vocês entenderam, se saindo um pouco da UFA, vocês formaram o grupo, mas a experiência do Exército, para vocês, qual a importância foi a experiência do Exército? Eu acredito que para a gente, para montar o grupo, foi o planejamento que eu aprendi por lá, né? O planejamento da cidade, principalmente a gestão de segurança. E essa forma de planejar que se tem lá é que a gente emprega até hoje dentro da nossa atividade. Logística, né? A logística, ou a preocupação com a logística, com a segurança, com o deslocamento, com o sistema de deslocamento, como a gente faz também, Localização, que tem muita gente se perde, né? principalmente a parte de orientação. Sim. Tanto é que a gente, quando a gente já fora da UFMA, a gente volta a pedido do professor Alex sempre, para a gente ajudar ele na disciplina de práticas corporais de aventura que existe na UFMA. E a gente dá orientação carta, orientação bússola, nós amarrações, Sobrevivência, né? essa necessidade que ele pede, tudo que ele pede em relação à atividade de trilha, que a gente emprega na trilha, a gente passa para os alunos tanto da licenciatura como do bacharelado, que agora são disciplinas, é uma disciplina obrigatória, né? Que antigamente era eletiva, a gente fazia se quisesse, então porque era obrigatório fazer 2 ou 3 disciplinas eletivas lá. E a gente escolheu essa, aí coincidiu de a gente cair na mesma disciplina. Entendi. Então, o Exército para vocês foi assim o marco do ponto de partida da coisa, Partida né? da coisa, exatamente. Como a gente faz, como a É, gente pode planejar, porque existem experiências ou situações que são atípicas numa vida natural, né? isso é verdade. O conhecimento na região, principalmente de sobrevivência, de caminhada, a gente utiliza muita marcha dentro do exército. E essa marcha ela tem um regulamento que é usado para a segurança da tropa. Então, esse regulamento, dentro desse planejamento, eu aplico sempre na nossa trilha. É uma coisa que foi fundamental para a gente fazer a parte da segurança do grupo. Como vocês lidam com uma situação de sobrevivência, por exemplo, encontra água contaminada, como é que vocês fazem? A gente tem a pastilha que faz a purificação da água ou também com água sanitária. Sim. 3 gotinhas em 1 litro de água sanitária, espera meia hora para Mas o esse tipo de consumo. exercício vocês fazem no grupo só? Não, a gente só orienta em relação a como Sim, praticar, mas não fazemos isso na atividade, porque sim. a orientação é que se leve a água potável para evitar qualquer problema. Porque uma água contaminada, ela traz inúmeros Oh, problemas aí que é difícil de controlar às vezes, sim, né? sim, diarreia, vômito, Exatamente. não é? E como foi a trajetória de vocês? Assim, o primeiro grupo, como vocês tiveram a ideia assim, vamos formar um grupo e qual foi o local que vocês foram? Como a gente já falou antes, o grupo base da gente é o Grupo Trilhas e Aventuras. O núcleo, né, Nasceu, que a gente chama de núcleo. nasceu na UFMA, a partir dessa disciplina, Os orientado pelo acadêmicos, o professor Alex professor. Fabiano, Sim. que viu na gente esse potencial. Então a gente fez esse grupo com as pessoas que realmente, depois da disciplina, a gente formou o grupo com as pessoas que realmente a gente visualizou que elas gostavam O realmente de primeiro grupo contato com a foi com natureza. pessoas da UFMA Da mesmo. Foi UF, só alunos só da alunos da UFMA, UF, né? acadêmicos da UF. Só A alunos da ideia UFMA. principal da montagem desse grupo foi para trazer para dentro da própria UFMA a participação dos nossos depoimentos dentro dos congressos, Sim, certo? Para gerar artigo científico, para fazer produção científica. sim, Essa foi a principal ideia. Tanto é que hoje a gente tem o Grupo Trilhas e Aventuras como um grupo focal, sim. onde a gente faz o aprendizado e transmite ele para as escolas, para as empresas, para a própria universidade, né? Dentro desse aprendizado que é o que a gente, dentro da vida
da atividade que a gente faz no final de semana, das trilhas, né? Mas, assim, o principal criação desse grupo era justamente para a produção científica, né? Sim. Por isso que o professor Alex ele é uma peça fundamental para a criação dessa atividade. Ele foi que organizou a atividade, ele foi que chamou a gente que tinha o potencial de planejamento e de coragem para fazer a atividade, porque nós iniciamos todos os nossos itinerários de trilha, quem descobriu através de estudo de área, orientação, foram nós mesmos. Nós nunca copiamos o itinerário de ninguém, Sim, né? sim, Já tivemos alguns itinerários copiados por outros grupos, sim. né, que também não afetam em nada. Porque quanto mais grupo, mais gente Porque eu acho que praticando, todo mundo assim que gosta de trilha, de natureza, as pessoas pensam assim, não, vamos embora, gente. A gente vai e aí a não, gente não é. sai. A gente entendeu que não é bem assim. Pois é bom para esclarecer para quem está nos Não, vendo, né? não Não é é um assim. negócio simplesmente, vamos embora no rumo Vambora, da venta que a gente vai dar certo. pode fazer? Pode, vai dar certo? Aí é uma outra questão. É uma Não, outra eu acho que é questão. pode fazer? Não Não deve. deve. Poder pode, Tem que mas ter não deve. profissionais, Porque, né? exatamente. Se a pessoa for sem um estudo de área, sem um reconhecimento prévio, ele vai arranjar problema. Uma Uma logística, né? logística, ele vai arranjar problema. Levantar as pessoas que vão no grupo, né? Porque Exatamente. existe aí sim uma diversidade de pessoas, Os né? nossos itinerários, antes de ser aberto a público, a gente passa por experiências. A gente Sim, faz o reconhecimento, vai em loco conhecer o itinerário, verifica quais são os pontos de segurança para a gente fazer uma gestão de segurança, se tiver de construir uma transposição de obstáculo com corda, que é fundamental o conhecimento na área, fazer uma ponte três cordas, uma fossa baiana, um cabo submerso, tudo isso a gente tem que ter prática. Não sim. é querer Isso fazer. quem deu para vocês foi o O exército, né? exército, exatamente, Responsabilidade. exatamente. Fazer um rapel, fazer uma tirolesa, isso tudo são conhecimentos adquiridos do exército. Então a gente tem essa condição de fazer isso. Então, para isso a gente fez, e a gente faz o estudo diário. Para isso a gente vai no local fazer o reconhecimento. E depois que é feito o reconhecimento, a gente libera para o grupo núcleo. Esse grupo é que vai dizer para a gente se pode ou não pode, que é esse pessoal que está mais acostumado, olha, isso aqui é viável. Tem gente que Não, está no grupo de vocês há alguns anos, há algum tempo. muitos anos, muitos anos. Esse grupo é a base É da a base. base, é a base. É formado por acadêmicos, agora professores, né, de Sim, educação física Isso, e por pessoas. policiais militares, policiais civis, pessoal do Exército também. A gente tem uns apoios. O último grupo, a última trilha que a gente fez, eu levei 2 aspirantes recém-formados do NPOI aqui para dar o apoio para a gente ter conhecimento, né? Como eu sou professor de natação na área lá do 24 Bis, eu tenho digamos assim, essa esse contato possibilidade, com né, eles, esse né? contato de fazer isso, né? Então, pô, o Exército ele traz esse conhecimento para a gente Sim. e a universidade ela deu o conhecimento acadêmico para a gente poder passar, né? O que pesquisar dentro da área, como fazer. Então, Às essa vezes produção, vocês requerem guias do local, né? sim, a gente Do utiliza local. muito. Quando um local que a gente não fez um estudo, né, e a gente vai fazer uma prática, e ele é recorrente, a gente recorre ao pessoal do local, a guias local. A gente chama geralmente o pessoal que já tem uma experiência na área, que Os nativos. vive, os Conhece nativos. aquilo lá, né? Conhece Em aquilo loco como. lá. Não tem. O GPS, a bússola, a carta é muito interessante para quem não conhece. Mas a gente tem uma pessoa que faz aquele percurso diário, todo dia, sem precisar de sair, para a gente é uma segurança a mais. Então, para a gente, em primeiro lugar, sempre a segurança. Além do que, a ideia também é levar o ônibus para o local. A gente leva o pessoal da trilha, eles fazem despesa dentro da região. Se tem um restaurante, a gente ocupa aquele restaurante a pessoa vai Isso gera vender, renda pro isso local. gera renda. A ideia principal é, digamos assim, Integral, pessoal. integrar o pessoal da trilha ao pessoal do local, Sim, né? Ter despertar naquele pessoal essa necessidade ou essa facilidade de vender para a gente, né? sim. É a recepção. Tanto é que a gente, graças a Deus, hoje em dia, a gente tem 10 anos aproximadamente no mercado de atividade de práticas corporais de orientação à natureza e todo lugar que a gente passa, a gente faz amizades e deixa a raiz, né? A interação com a comunidade a gente leva muito em consideração isso. E de vocês é a empresa, né? A VIP Trilhas e Aventuras. Não, nós não somos empresa, nós somos um grupo focal, um grupo de estudo, né?
porque a empresa ela recebe algumas atividades relacionadas a CNPJ, alguma coisa assim que nós não temos o corpo físico para fazer. Então a gente relaciona a nossa atividade a estudo da prática de corporal de aventura, para levar para empresas, levar para a escola, levar para a universidade essa nossa experiência, essa bagagem que a gente tem com conhecimento. A gente vai até de encontro a alguns regulamentos relacionados à BNCC, que a BNCC ela indica a prática corporal de aventura na natureza a partir do sexto ano. Nós temos projetos que desenvolvemos para creche e ensino, primeiro ano infantil, segundo ano infantil, fundamental. Então a gente desenvolve isso aí, porque a gente entende que o conhecimento faz a gente fazer as adaptações necessárias para transmitir aquilo que é necessário para a criança, né? Entendi, Porque entendi. quanto mais cedo a criança tiver esse contato com a natureza, ter um entendimento da atividade, da conservação, é lógico que ela não vai fazer uma trilha no mato, né? Mas ela vai fazer uma trilha na escola. E nessa trilha da escola a gente vai montar uma pista de corda para ela ultrapassar, vai fazer uma tirolesa mais baixa que ela possa utilizar. A gente vai fazer paradas. Olha, dentro da atividade de trilha a gente faz paradas, a gente tem contato com animais. Aí, em vez de a gente ter o contato realmente com o animal, a gente bota a figura de um animal silvestre, a onça, por exemplo. Uma girafa no Uma, Brasil. né, pra gente dar, né, A gente usa uma didática própria para. para a gente dizer a Entendi. importância desse animal, por que que a gente tem que preservar as árvores, as nascentes, os riachos, os rios, tudo isso a gente passa para a escola para que eles possam entender essa nossa finalidade, dessa nossa relação com a natureza. Então é essa experiência que a gente leva para a escola. Mas assim, vocês levam de maneira informal, né? Assim, sem a necessidade de uma empresa em si. Não, a gente leva toda a nossa atividade, principalmente com escola pública, ela é gratuita. Sim. A gestora entra em contato com a gente tem algumas gestoras no grupo, alguns educadores, professores no grupo, e eles se interessam pela atividade, entram em contato com a gente leva. Para a escola particular, para a escola pública, a gente dá uma palestra numa universidade, a gente fala sobre a atividade do grupo, a gente sempre desenvolve em relação a isso. Entendi, entendi. Mas quando vocês decidiram formar esse grupo de pessoas, ele até hoje tem quantos anos já? 10 anos. 10 anos. Ininterrupto, quer dizer, a cada 2000, tempo vocês. só na pandemia por causa da atividade, né? Sim, sim. Mas quando terminou a pandemia foi um boom. A gente tinha que limitar a quantidade porque, Como é, Pedro, ou Luiz, como é o perfil das pessoas que querem fazer trilha? olha, hoje nosso público maior não é de jovens, é 40 a mais que a gente fala, né? 40 anos. Principalmente mulheres, né? Principalmente a grande maioria do pessoal que faz atividade com a gente, 60, 70% é mulheres, né? Mulheres, É mulheres. assim, elas Professores, entendem profissionais que liberais, elas entendem que a elas entendem atividade, que a é prática é quebrar um pouquinho essa rotina exatamente, de porque estresse, de trabalho. Isso exatamente, É uma exatamente. variação imensa de profissionais, né? A gente Temos pega, psicólogos, temos tem médicos, temos médicos de advogado, sala tem que faz com a gente, advogados, policiais, professores principalmente, que querem professores, sim. sair, né, desse cotidiano estressante, né? Quebrar a Que é rotina, né? quebrar a rotina. Então, você vê certas pessoas numa trilhas com uma felicidade tão grande. Às vezes a gente tem uma trilha na Raposa, a gente tem É, ela mora lá pro lado do Calhau, e ela com lama até aqui, sorrindo e pedindo para tirar foto dela. E algumas pessoas que estavam lá Te olhavam assim, ver, e né, não rapaz? Tem gente entendia, que né? paga para ir para lama, né? É, então é uma Que liberdade assim tão legal. grande, né? Que certas pessoas encontram dentro dessa atividade de trilha que é muito interessante, né? Para as pessoas consideradas normais, que não saem da sua zona de conforto, é difícil de entender, né? Sim. Difícil de entender. E considero trilheiros, geralmente nós somos considerados anormais, né? O trilheiro que gosta de estar na lama, aí dentro lama dos no matos meio de do manhã mato, cedo, em vez de Eu estar acho que dormindo, quem não gosta, não não gosta. gosta. Agora, quem não gosta, Quem não gosta, está é, preocupado não com vai isso aí logo. de lama, de. Pelo contrário, né? Pelo é uma contrário, o cara quer diversão. se sujar para sair de lá e dizer, ah, o que eu fiz, é o que eu Quer se fiz. sujar. Tá E o lá. interessante é o seguinte, que às vezes a gente, quando faz atividade, aí a pessoa que conhece, nossa, vocês fazem essa atividade? Aí eu vou na próxima eu vou, Sim, e sim. nunca vai. É. É aquela coisa de vai. A gente, quando começou essa atividade, a gente convidava, que abriu para o público, a gente convidava 50, 60 pessoas para participar. Ia dois, ia três. Completamente gratuito, né? É porque tem gente, eu assim, penso, na minha opinião, tem gente que é eminentemente
urbano, né? O cara Exatamente. acostumado com parede, não pisa na terra, não Não é? gosta de Não mato, gosta de mato, mosquito. mosquito, tal, Não, tal, 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 tal. E tem gente que está nessa situação, mas quer sair da situação. exatamente. Ela não quer viver, mas Ela, ela quer ela quer ter experimentar, quer uma ter uma experiência experiência, nessa, que é o que nessa área, ver acontece, como é que é, né? que é o que Verdade. acontece. Dormir no No mato, no mato, luar, lá na areia, fogueira, na olhar, fogueira, né? andar num lugar que não tenha luz. Exatamente, né? Não, não tolera ficar sem luz em casa, mas É, admite ficar no. admite ficar no mato, Uma exatamente. vezinha tá valendo. E é bacana que eu acho que nunca aconteceu de alguém dizer assim, eu não venho mais. Já? Já Já aconteceu, aconteceu. já O aconteceu. cara foi. Mas geralmente acontece quando a pessoa ela é convidada para um passeio. Sim. Uma outra pessoa leva, vamos fazer um passeio. E aí a gente sabe que a trilha não é um passeio, é uma atividade física. Quando ele chega lá que vocês dizem, olha, Não, isso isso aqui aqui não é não, um passeio, não é isso aqui é uma. confortável, não é, Vocês você vão dormir vai acontecer num isso, vai saco acontecer aquilo. de coisa, É né? porque a pessoa chega desenganada, né? Desiludida. Então lá ela vê uma outra, tem um choque de realidade. Então Sim. realmente ela diz, não, a partir daí eu não venho mais. Gostei, ou então não gostei e não Vocês venho sabem, não mais. sei se Mas é vocês muito sabem que o difícil. mercado dessa área aí de atividade ah, livre, né? Acho que chama atividade livre. Cresce muito esses Demais. instrumentos, barraca, essas coisas aí, né? Isso, a parte do campo é muito Cresce grande. muito. A gente tem alguns problemas em relação a isso, porque hoje, dentro da atividade de trilha, existem alguns grupos que não se preocupam tanto com a segurança. E Sim, isso preocupa muita gente, porque qualquer coisa que aconteça vai repercutir na nossa atividade. sim, sim. Então, isso aí é uma preocupação que a gente tem constante. Principalmente algum pessoal que utiliza hoje o grupo muito para corrida. Fala trilha, mas fazem cross country, né? Que é a corrida em atividade de mata, essas coisas em local de mata. Então, às vezes acontece de se fazer a marcação de locais e não se retira a marcação. Aí deixa lá o TNT pendurado, amarrado, marcação, fazendo o balizamento do itinerário. Então, isso atrapalha muito a parte da preservação do meio ambiente. Sim, Porque sim, se a pessoa está usando do meio ambiente para ter o lucro dele, ele tem no mínimo que respeitar o local que ele anda, sim. né? Então, o que que se acontece muito? Os locais, às vezes, que se faz uma atividade, a pessoa não Deixa pede, saco, né? deixa saco, deixa saco, deixa lixo, Sim, invade a área particular sem autorização, sim. né? Nós já tivemos problemas assim de equipes que foram antes, invadiram sem autorização e o dono depois a gente sempre pede, solicita e o dono não deixou mais, porque uma fez, deixou aquelas fitas zebradas plásticas marcando, balizando e o dono falou: ah, não, a última que teve aqui marcou aqui tudinho, foi embora sem pedir autorização, gerou um problema pra gente e a gente não vai E deixar mais vocês têm que ninguém. fazer um trabalho E aí, às novamente, vezes, a gente tem até que mudar o conversa. itinerário por causa desse tipo de atitude. Então, a gente, geralmente, as pessoas que procuram fazer uma atividade de práticas corporais de aventura na natureza limpa, limpa que eu digo é sem usar fitas, sem usar placas, Sem sem cortar, cortar, utilizar a sem trilha matar nada, né? sem Sem matar matar, sem animal, levar, sem sem tirar. levar. Então, esse pessoal, a gente sente uma certa dificuldade por causa dos que vão na frente. E às vezes são locais que a gente está até acostumado a fazer atividade. Nós temos lugares que não aceita nenhum outro grupo de trilha, somente o nosso, porque se conhece, digamos assim, a nossa dinâmica. São Né? pessoas que têm propriedade privada lá, né? Que tem que Exatamente, passar, tem exatamente. riacho. Tem que pedir autorização. Se a pessoa não deixar, é dele, a gente não pode passar. Então, se a gente fizer uma coisa, a gente está infringindo uma lei. Isso é arriscado para a gente. Bota em risco o grupo, bota em risco a própria a pessoa do grupo, se eles quiserem reagir ou fazer qualquer Por isso que a coisa. gente falou no começo, Pedro, a respeito uma pessoa que faz um grupo, diz, vamos embora fazer isso aqui assim, Só por fazer. aleatoriamente, né? Sem um planejamento, sem uma responsabilidade. Isso tudo faz parte do planejamento da trilha. Sabe? Exatamente o que ele falou, saber onde a gente vai passar, se é uma propriedade particular ou não, né? Entrar em contato com a pessoa. Então, isso tudo é planejamento. Não pode chegar simplesmente, eu vou fazer uma trilha e vou andar por onde eu quiser, que realmente é complicado. E essa educação ambiental, a gente se preocupa muito. A gente manda na confirmação da inscrição, a gente no briefing serve também para isso, né, Pedro? A gente tem na confirmação, a gente diz lá que na trilha a gente só deixa as pegadas, leva lembranças e fotos só. Então, isso é importante, para que a gente não tenha esse problema. Então, Essa o nosso conscientização ela é grupo, fundamental. a gente tem essa conscientização e a gente Às vezes passa isso. vocês encontram com outro grupo? Não. Sim, Sim, acontece, várias, acontece. várias vezes. A gente Acontece estava na sim. Cachoeira do Arruda, inclusive nesse dia, mas eu fui levar o professor Alex, não deu para ele, ele pediu auxílio, uma turma
Da UFMA. dessa disciplina. Da Aí eu UFMA. fui com ele. Aí na volta a gente encontrou um outro grupo. O Douglas estava até fazendo uma matéria, ele me entrevistou, que a gente já se conhece, né? Sim, sim. A gente ouve falar o maior problema, assim, que eu ouço falar com relação à trilha é alguém se perdendo no grupo, né? Alguém desavisado. Eu já estive em grupo, por exemplo, em outros países, e sempre tem os desobedientes, né? Tem a orientação, não se afastar do grupo e tal, não ir para o lugar que não conhece e tal, mas sempre tem um ou dois Que faz que aquilo que acha fazem que isso, tem. que estão orientando, Sempre né? tem. E já aconteceu, não eu, mas no grupo que eu estava, o caso de uma moça que a mãe se perdeu, a filha foi atrás também se perdeu. E o guia ficou assim, transtornado, porque isso atrapalha todo o grupo. Com você já aconteceu isso aí? Não, porque a nossa dinâmica, como eu falei, a gente utiliza muito a dinâmica militar. Sim, Qual é essa dinâmica militar? O guia vai na frente e vai um último, que a gente chama de serra-fila, que é uma gíria que a gente para evitar copiou. de alguém sair. Ninguém vai atrás desse último. Sim, Ele é o último, inclusive ele tem um rádio. Caso o guia esteja com digamos assim, um ritmo mais acelerado na frente, ele pede para diminuir, para que todo mundo possa alcançar. O guia está sempre preocupado em fazer determinadas paradas em ponto estratégico para reunir o grupo, para continuar novamente. Então a gente nunca teve esse problema de perder alguém. A gente tem sempre alguém atrás, ninguém fica para trás. Ninguém. Quem sai junto, chega junto. Isso aí é um ditado do exército, a gente sim, leva sim, sim. bem a risco Mas isso sempre aí. tem aquele que quer tirar foto da natureza e sai entrando pelo mato e vocês puxam ele. Até se atrasar mais, né? Esse pessoal geralmente é o que fica mais atrás. Eles param muito para tirar foto e atrasam mais o grupo, mas de perder não. Já teve caso que a gente sempre fala assim, ó, é para passar por onde o guia passa. Se o guia não se machucou, ninguém vai se machucar. Se alguém tiver de se machucar, que seja o guia, que ele que está na frente. Então mas já existiu o caso da gente, um pessoal passar por baixo, o grupo ser muito longo, e o outro pessoal querer passar por cima de uma pontezinha de madeira para não molhar o pé, acaba quebrando a ponte e molhando o pé do mesmo jeito, até pior. É pior, Às vezes cai. então se banha todinho em vez de molhar o pé. Nós temos trilha, por exemplo, na Raposa, que a gente passa uma parte de manhã, mas eu vou na Na bitola, né? bitola Como que é a que gente chama? fala. Aí já teve caso de um apressado querer ser mais rápido, passou pro meu lado. Ele atolou até na barriga. Aí ele vai servir. Vai servir Todo é mundo bom vai servir porque deles. Olha, segue o guia. se Assim, seguir o guia não vai ter esse problema. existe uma particularidade na trilha que é muito interessante. E essa experiência do Exército não deu. É você não perder a pessoa que está na sua frente, né? O contato visual. Porque é muito fácil se perder dentro do mato. Muito fácil Muito mesmo. fácil, muito Agora a fácil. gente teve uma trilha esse final de semana na reserva do Batatã. E a gente tem uma área de mato que a gente anda. E a gente estava com rádio. Aí a menina simplesmente se afastou lá porque e ela ficou gritando, né? Mas a gente já tinha gente atrás, né? Aí voltou, não, nós estamos aqui, mas era questão ali, não dava 10 metros, Mas é porque não viu mas da se perde frente. muito. Um outro local que é fácil se perder e as pessoas acham que não, sabe onde é? Nos Lençóis Maranhenses. Sim. Muito fácil. No nosso grupo básico, quando a gente fazia trilhas exploratórias de reconhecimento, acontece para o pessoal 100 metros você se perde, e perde mesmo. Então tem que ter esse cuidado e a gente está sempre orientando, né? E de olho, porque tem aqueles que querem sair mesmo. Tem umas mulheres que gostam de estar tirando foto toda hora e E entra perde no muito. mato. E É exatamente. complicado. Eu achava que isso era mito, depois de se perder no mato, certo? Não é. Aí, uma Infelizmente não é não. época, eu fui com um grupo num, num, numa fazenda em Buriticupu, mais de 70 quilômetros dentro do mato, certo? 70 quilômetros. E o dono da fazenda sabia exatamente o caminho, certo? E nós chegamos na fazenda lá e tal, e tinha um negócio chamado Lagoa Azul, que ele chamava, que dizia que dava muita traíra. Aí ele disse, eu vou levar vocês lá. E foi um grupo assim, de umas 7 pessoas, não foi mais do que isso. Eu, minha esposa, meu filho, meu cunhado, o moço, eu acho que por aí, 7 pessoas. Ah, mas eu acho que 7 ou 8. Aí nós fomos. Rapaz, eles foram para um lado e eu com minha esposa, a gente foi pro, assim, nós não saímos do grupo. Foi coisa assim, eles entraram no local e nós ficamos coisa de segundos. Eu ouvia a voz deles, mas não conseguia vê-los. Aí eu gritei para eles, olha, eu estou aqui e tal, tal, para voltar aonde eu parei, voltar pela mesma pisada, para pegar o rumo que eles foram.
entendeu? Então, para se perder no mato é coisa de segundos. É muito fácil. E Mas, quem não conhece fica e completamente. às vezes até quem conhece também. Às vezes até quem É. conhece, porque Mas a a gente pessoa que passa não por conhece, ele entra locais. em pânico. Ah, Isso é Né? Você verdade. entra em pânico sabendo aonde é que eu vou agora. e o certo é você ficar parado. Exatamente. Fica Porque parado, fica mais fácil respira, de se porque a encontrar. pessoa vai notar que você se perdeu. E a pessoa que conhece vai Agora, atrás. imagina a gente recomendar para alguém assim, ó, quando você estiver no elevador e ele parar, fica tranquilo. Certo? É, Então a pessoa não vai ficar não tranquila vai se ficar você tranquilo, disser. não tem como Ele ficar entra em desespero, Eu entendeu? tive essa experiência. Então é preciso ter muito controle, não é para dizer assim, eu vou ficar parado, porque ele tenta achar outros. É, Aí quanto mais ele se mexe, piora, né? piora. tranquilo. Não, graças a Deus vocês nunca tiveram Não, essa a gente tem sempre esse experiência. cuidado, porque a gente não deixa ninguém para trás. É o que geralmente acontece isso quando se faz essa marcação de itinerário e se solta para corrida. Então, dá a largada, a pessoa faz o itinerário e às vezes pega um caminho que não está marcado, né? Por isso é que a gente sempre fala que a gente não faz atividade de corrida, a nossa atividade é encaminhada, porque ela é a raiz. Sim, A trilha, ela surgiu da expedição. As expedições, que eu saiba, nunca foi em corrida. dos bandeirantes, É dos né? bandeirantes, exatamente. Foi sempre Sempre encaminhada. marcha. Por quê? Porque você levava material, você tinha bagagem. Ninguém corre com peso, Sim, né? sim, Então, sempre foi encaminhada. Porque a gente também nivela. A gente pega o melhor atleta e une com aquela pessoa que só faz caminhada. E faz a mesma atividade e é bom para todo mundo, né? Então, a gente tem essa ideia de que a atividade de trilha, ela nivela todo mundo por igual. sim. Por isso é que tem o guia na frente que vai puxar o ritmo para que todo mundo acompanhe. E tem o serrafila atrás para aqueles que ficam, que não estão acompanhando, ele possa regular a intensidade do guia. E uma curiosidade, eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo isso aqui ficam. As atividades, as ações essenciais, como comer, beber, dormir, banheiro, como é que é feito isso aí? Nas nossas atividades, a gente, quando faz o trekking, geralmente a gente faz o rec, que é a atividade de um dia só. Que a gente Sim, vai e volta, a gente chama de bate e volta, né? sim, Mas sim, é denominada, na verdade, de hiking. sim, O nome trilha, na verdade, não está falando da atividade, está falando do itinerário, sim, que sim, são 3 itinerários, que é a trilha que você vai e volta pelo mesmo lugar, o circuito que você vai e volta para o mesmo lugar sem utilizar o mesmo itinerário que certo, você foi, né? sim, E a travessia, que você sai de um ponto e vai para outro sem sim, retornar. Então, esses são o itinerário, que a gente classifica como travessia, circuito ou trilha, né? Já a atividade ou é hiking, que é a caminhada, ou é o trekking, que é a caminhada só que com o pernoite. E um Esse mais. pernoite ele pode ser acampado, acantonado, hospedado. Isso tudo é é planejado, planejado, né? O nosso pernoite, geralmente, ele é acantonado ou hospedado. Em pousadas, não. Em casa de família que a gente tem contato prévio, que a gente tem autorização, onde a gente arma aquela rede naquelas varandas, ou naquela acantonado, que eu digo, naquela região da casa, onde tem árvores, que não esteja um sim, horário, sim, uma época que não esteja chuva, que a gente possa dormir sem ter nenhum problema, né? Com segurança para o grupo, né? Primeiro a gente faz a avaliação, por isso é que a gente sempre faz o reconhecimento. Ó, dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Não dá- a gente é que é a experiência do que a gente vai passar para liberar para comercial, digamos assim, né? sim. Antes da gente liberar, a gente passa primeiro. A gente vê que é viável e a gente aplica, né? Por isso é que existe esse planejamento de segurança, esse planejamento que a gente tem, esse cuidado que a gente tem com quem pratica a atividade com a gente. Porque a nossa cabeça é o seguinte: é você ir para uma atividade, passar a ter essa experiência e terminar a atividade com a vontade de voltar. Porque Sim. o que importa pra gente é a volta da pessoa. Não é fazer uma vez e não voltar mais. Ah, porque foi ruim isso, foi ruim. Se a pessoa gosta e se sentiu segura, ela vai voltar. Isso aí é. Entendi. É, sem querer ser dramático, mas só para as pessoas entenderem, já aconteceu de vocês irem e alguém querer voltar do meio do caminho? Olha, a gente tem uma trilha, por incrível que pareça, é a menor que a gente tem aqui, que a gente chama, que é a trilha da litorânea. É a Sim, menor. Ela sim. tem no 3 máximo quilômetros. 3 quilômetros, mas ela tem 8 ou 9 subidas. Então, realmente, tem aquela pessoa que vai fazer, 3 quilômetros, então dá para fazer.
E quando chega lá na segunda subida, não dá mais para fazer. Aí ela realmente, não, eu vou desistir. Aí a gente leva até o asfalto lá, que fica perto, aí a pessoa desiste. Mas de chegar no meio do caminho e voltar, ainda não teve. Porque É depois que hilário, começa, é hilário porque a menor é a mais urbana e é onde tem mais mais desistência. desistência. Porque a intensidade dela é muito alta. As pessoas geralmente pensam, quem não se informa, que é litorânea. Vamos Litorânea, passear na imagina litorânea. calçada, água de coco, É, né? ela começa na Praça do Pescador Sim, e ela termina um pouco antes das casas do Ipen. sei. Ela dá 2.000 2.900 não dá metros. 3 quilômetros completo. Na reta, aí ela dá 4 quando você volta até Quando na Praça você do volta. Pescador. Mas Ela toda é trilha muito alguém intensa. desiste. Toda trilha tem alguém Alguém desiste, Toda nela alguém trilha nessa desiste. história alguém desiste. Porque Alguém, e aí vocês trazem para o asfalto e mandam é, embora e não, e Como é deixa próximo do do asfalto, asfalto, aí aí tá geralmente seguro. desce Chegando do nosso lá, grupo de apoio com. a gente desce lá. E a gente tem, e é a trilha que dá mais trabalho para montar. Tem ela e a da Itapetiú, que é a ilha. A ilha na litorânea a gente monta corda para o pessoal pra auxiliar na subida em 5 das subidas. Porque sem a corda fica muito difícil para. lá em Barreirinhas, na, na lagoa, tem uma lagoa lá, que a primeira vez que eu fui, Conseguiu? era uma duna muito grande, né? Muito alto, eu acho que dá mais de 10 metros. Se a gente colocar num plano lá, dá mais de 10 metros. E a primeira vez que eu fui, não tinha nada. Era no pé, na perna mesmo. E a gente vai subindo, tem hora que tem que colocar as Botar a mãos mão e para tal, apoio, porque a areia, né? na fofa, principalmente areia fofa. Fomos, subimos. Na segunda vez que eu fui, botaram uma corda. Então a gente ia puxando a corda, e eu tive que puxar um pouco minha esposa, porque não dava para subir. E meus filhos, não, menores, subiram correndo. E fui subindo, tal, tal. Agora eles fizeram uma espécie de escada, Escala de né? madeira. É de madeira e tal, Madeira, tal, tal, porque muita gente não dá. Tinha gente que não não subia. subia, Não subia, não. exatamente. Tinha gente que ia, na metade não vou, aí ficava embaixo, É não a dava pra Lagoa subir. Bonita e a do Peixe. Essa do peixe eu não me lembro. Mas tem uma outra que é. Tem outras lá que são mais no nível, mas essa daí Essa, é. ela tem e tem algumas subidas aqui na É litorânea que era desencorajador. dessa forma. A Aí coisa, vocês têm que colocar uma a gente corda coloca uma antes corda, a e gente tal. coloca quase 200 metros de corda em todo o percurso, é mais ou menos São isso. 3 km que a gente não consegue fazer como grupo em menos de 2 horas e Menos de meia. 2 horas e meia. Não A tem pessoa, como. não, 3 km, 2 horas e Isso se meia. for um grupo curto. Se for um grupo longo, ela demora muito mais ainda. E a gente tenta de todo jeito diminuir o percurso de facilitar esse acesso do pessoal, porque ela é puxada. E nesse grupo de vocês, qual a diferença assim? Teoricamente o homem tem mais força, né? A mulher não, ela tem até pela musculatura e tal. A quantidade de homens que vai, nós dissemos é 40% mais ou menos, É mais ou menos isso. Muita mais de gente. 40 anos, né? Mais de 40, 40 não, aí já, homem já, a partir de 30 Já vai. já vai, já. Mas eu vou falar uma coisa assim, na atividade de trilha ela não tem muito a ver com força, não, ela Não, tem mais a ver com psicológico. é mesmo. Pelo psicológico ela desgasta muito mais do que Eu o pensei que tivesse a físico. resistência assim Não, a também. resistência, Ela é sim. necessária, ela é necessária, Sim, sem sim. dúvida, mas o psicológico ele está em primeiro lugar em qualquer atividade com muita intensidade. Eu digo que a capacidade respiratória do homem é maior do que a da mulher, né? Ah, mas tem mulher aí que dá show, Nós assim tivemos, como tem É uns caras que a legal. gente acha que vai dar show e Os mais os fortes, mais fortes, esse aí não vai dar problema. nós temos clientes, é interessante, né? Nós temos mãe e filha. Nós temos uma cliente que tem É, 54 anos, a filha tem 32. é, A mãe carrega a filha dá na de trilha, papai, pancada não nela. é toda a trilha que a filha consegue. assim, Nós tivemos a experiência na na litorânea. litorânea, A mãe tem 55, levou o filho pela primeira vez, 24 anos. 24 anos. E ele deu trabalho. Passou Ele vergonha. levou 4 quedas e Foi, quase não termina. olha Eu acho que ele só. terminou Na porque marra. estava a mãe e a namorada E a junto, né? namorada Ele ficou com vergonha, né? Eu tenho que terminar, mas deu muito trabalho, Será rapaz. que é a geração que gosta mais de Geração jogos, Z, de jogos, muito, sentar? muito muito inteligente. Tinha inteligente. passado por Sim, mestrado, sim. mas é só na frente. A mãe disse, amiga minha, só no computador, estudando, papai. Então isso não é bom, né? Como um todo. Você tem que trabalhar os dois lados, tem que trabalhar a Sim. mente, tem que trabalhar a parte física. Então, essas experiências assim, tem coisas assim Que fantásticas hoje que em pra- dia a gente se preocupa muito, principalmente os pais, né? Nós pais, né? Eu digo muito, se preocupa muito com a parte do estudo.
né? Sim. Que é muito válido, claro. Isso, e a gente se desliga muito do físico. A gente acha que o filho da gente tem sempre que estar estudando. E às vezes a parte física ela faz muita falta no futuro. O Sim. esporte faz muita falta no futuro. Eu me apaixonei pela educação física por causa da natação. Eu sou atleta de natação, fui presidente da Associação Maranhense Master de Natação, né? Meu filho é nadador, é professor de natação, é técnico aqui, foi técnico da seleção brasileira estudantil de natação, viaja ainda, trabalha na área de natação, ele vive a vida dele daquilo que ele gosta, né? Então, assim, isso a gente pode pensar até que não, mas evita muitos problemas em relação, principalmente às atuais, depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade. O esporte ele ajuda muito a trabalhar essa parte dentro da gente. Inclusive, a atividade de trilha, a gente recebe muita gente que teve esse problema, Aplicativo. né? Que teve esses indicativos e eles conversam com a gente. Depois que eu comecei a fazer trilha, eu melhorei muito, né? Essa minha vontade, essa atividade, essa socialização que a trilha ela promove, ela junta todo mundo no mesmo nível, tá todo mundo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, passando pelas mesmas dificuldades. Então a atividade de trilha ela consegue fazer isso também, né? Ela procura essa cura, né? Ela promove essa cura da pessoa que tem esse tipo de problema, que é hoje talvez dentro da sociedade, uma das grandes barreiras que a gente encontra aí em cima da saúde, né, mental que a pessoa tem. Entendi, entendi. E as mães têm incentivado muitos filhos a participar só? Sim, às vezes é porque a gente também às vezes tem que ter filtro, porque a mãe, ela acha que a atividade de trilha, por ela às vezes não praticar, ela acha que é um passeio. Aí ela quer levar eu posso levar meu filho, tem 7 anos. Olha, a atividade não é indicada para criança dessa idade, né? Mas nós temos trilhas com crianças, nós fazemos trilhas com crianças, né, que os pais participam, né? Então essas são as mais indicadas. Agora tem crianças que são indicadas para qualquer trilha, Tem Sim, porque criança. vão que parece adulto. adulto, criança de 12, 13 anos, nós temos o João que ele diz logo, tio, essa eu gostei, mas nessa eu não veio mais. Eu vou só na outra. Assim que ele fala. Então são crianças que se destacam, né? Aquela criança que ela vive o esporte. Ela tem uma prática de esporte comum dentro da vida dela. Ela tem o pai que faz esporte, ela tem a mãe que faz esporte. Então tudo isso ela Tem um pega para avô ela. Tem também? um avô que faz esporte. O meu Vocês têm neto grupo de mais de 60? nós temos gente de 70 anos que faz 70 atividade. anos. Eu acho que a pessoa mais, digamos assim, mais madura que já fez atividade com a gente foi uma senhora de 74 anos. Foi mesmo. Fez dois trilhos. Meteu um tênis lá e rumou. Na reserva Itapiracó, né? Na Itapiracó e foi do Guarapiranga também. O Guarapiranga. Guarapiranga, nós passamos quase meia hora em cima de pedra, andando em cima de pedra. E ela Sim. foi, eu conversando com ela, e ela falando pra mim que, não, é porque eu tenho 2 anos que eu faço Muay Thai. Dando show e Dando muito show, novinho, né? muito novinho lá. É verdade, é Tá, verdade. tá explicado. Nós tivemos um trilheiro que fez a travessia com a gente em outubro, já tinha em Santo Amaro, né? Essa de 3 dias, Sim, ele tinha sim. 63 anos. E ele 63 estava com anos. uma semana que tinha chegado da subida no Monte Roraima. Do Monte Roraima. Sim, Então, Aí sim. ele soube, não, eu vou, quando eu chegar, eu vou o pessoal, embora. é como eu E falo, fez de acima de boa. 40 a mais, o pessoal tem uma atividade tem mais disposição do que o pessoal mais moderno. Eu acho que a Tem- pessoa já está estabilizada, né? É, Também tem isso. Já tem uma concepção de vida, de visão melhor de futuro, isso. diferente dos mais Diferente dos novos que mais estão novos. focando no dinheiro. O cara já não está mais. Correria, É, e Correria, esquecem festa. do outro lado, trabalho Hoje a nossa difícil. maior barreira na atividade de trilha são as festas. A gente não tem como concorrer. Só em São João, época de São João, somos trilheiros. é, Que aí todo mundo vai para São João para ver boi e tal. Carnaval, a mesma coisa. Então a gente evita fazer atividade nessa época, porque é pouca gente. A adesão é muito pouca. Porque a grande maioria vai ouvir, quando tem um feriado muito longo. A gente resolve fazer uma trilha, o pessoal tá viajando, tá fazendo. A adesão é mas a baixa. gente também prefere ficar em casa, Isso, tranquilo, exatamente. Descansando também, aproveitando para descansar, né? não sair na confusão toda de Exatamente. gente, né? Tem gente que gosta de fazer atividade de trilha, mas é uma minoria. É, Assim, para sair, digamos, se a gente abrir uma inscrição, dá 5, 6 pessoas só. sim, sim. Nesse período. É, Beleza, pessoal, vamos fazer um intervalo, a gente volta já.
Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174.
Informação. Entretenimento. Cultura. Negócios. Saúde. Educação. E fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Ok, pessoal, voltamos aqui com nossos patrocinadores, o Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão, mais de 35 mil quilômetros de rede 100% fibra ótica, presente nos estados Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 no fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. Cell Dental, clínica odontológica especializada em atendimento e serviços de qualidade. Sorriso saudável com cuidado e excelência. Agende sua consulta pelo 3221-4174. E a CB2Go, melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. A CB2Go oferece uma grande variedade de opções, bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos, frappés e vários acompanhamentos. Peça pelo iFood 3210-1032. Aproveitando para convidar as pessoas, comunicar a vocês que nos dias 18, 19 e 20 de julho teremos o 6º Congresso da Teoria do Design Inteligente em São Paulo, na Universidade Mackenzie. Professor Carlos Filho, professor Marcos Eber estarão lá, muitos outros, mais de 30 palestrantes. É um congresso internacional que trata da teoria do design inteligente. Se vocês ainda não conhecem a teoria do design inteligente, dá uma pesquisada no nosso canal, aqui no Conexão Diálogo, que tem uma palestra minha intitulada O que é Teoria do Design Inteligente, o que é TDI. E nos dias 24 e 25 de outubro de agora 2025, lá na Universidade Anhanguera, nós teremos o 2º Congresso Maranhense da Teoria do Design Inteligente. Então, fiquem atentos. Nós vamos lançar alguns vídeos explicativos, informativos, nos nossos canais, nas nossas redes, para convidar vocês. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Estamos aqui com Luiz Carlos e Pedro Nolasca. Nesse segundo bloco, nós gostaríamos de saber como funciona a atuação de vocês fora das trilhas agora, aberta ao público. E fora das trilhas, como é que é? A gente trabalha fora das trilhas, mas direcionado às escolas, né? Sim. A gente sempre direciona a nossa atividade dentro dos projetos das escolas e também a apresentar nossas experiências que vivemos nela. Aí o dirigente da escola entra em contato com vocês. Sim, a gente, Qual é o contato de vocês? pelo Instagram, é o número 98985955957. É o número do grupo do Instagram. Sim. Né? Quem quiser entrar em contato com a gente, conversa, a gente leva um projeto, apresenta na escola e a Escola, empresas, escola, empresa, universidade, a gente tem projeto para tudo, para todo gosto. para todo gosto, do jeito que o cliente quiser. E aí a gente faz dentro da atividade de trilho o que a gente pode oferecer dentro das escolas, né? Entendi. E essa modalidade de levar para as escolas é para incentivar as pessoas, né? Na verdade a gente Ainda é tímido. é bem muito tímido, bem tímido, porque São Luís, por exemplo. o pessoal hoje tem muito, principalmente escola, tem muito receio em relação à atividade de trilha, por ser uma atividade fora classe, né? Sim, Classe. sim. E a gente tem que entender também que que recorre algum risco. Se os pais quiserem participar com os filhos, Pode, os nós professores. também. Nós fizemos uma atividade com um terceirão, com o colégio militar. Nós levamos 120 alunos do terceiro ano, que eles iam fazer 120? 120. 100 alunos, na verdade, e 20 professores, né? Sim. Do terceiro ano, para que eles iam fazer o Enem.
uma semana antes do Enem para Desestressar um para pouquinho, né? desestressar, exatamente. E foi uma experiência notável. Até a Mirante fez a Essa, cobertura. essa, essa idade aí, 17, 18 anos, os pequenos estão fervendo Então, os hormônios, né? Estão exatamente. doidos para correr, para gritar, E para foi uma pular. atividade muito, 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 muito ímpar, né, na vida deles. Sim, Até sim, hoje, o pessoal da escola comenta essa atividade. sim, sim. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Como é esse processo de criar? Como é que vocês sentam para criar uma trilha nova? Então, o que que a gente, antes de mais nada, a gente verifica o local, porque a trilha ela tem que ter um atrativo. O primeiro atrativo de uma trilha é um rio, um local de banho, ou uma área Nós, como uma nós temos praia. umas imagens aí, temos, ó. Vamos colocar umas imagens enquanto o Pedro faz. Um rio, um atrativo, e em cima dessa área, a gente vai verificar, estudar, em cima desse local, a gente vai estudar a área. Sim. Se existe alguma possibilidade de trilha nessa área. Qual é essa possibilidade? A gente verifica vielas, estradas, os percursos Segurança, né? de segurança, né? E os obstáculos naturais que a gente vai ter que ultrapassar. E em cima disso aí, a gente vai começar a desenvolver o planejamento. O primeiro planejamento da trilha, da atividade, é o reconhecimento em loco. Vocês que vão, A né? gente que vai. Nós vamos lá, fazemos o levantamento da área, percorremos todos os itinerários e montamos um itinerário. Né? Esse itinerário, a gente, após a verificação dele, o estudo de área, tudinho, a gente faz a liberação para o público. Né? Depois que é feita, às vezes existe até uma melhoria. A gente libera a primeira vez para o público, a gente fala, não, a gente pode melhorar esse percurso se a gente fizer por tal área, porque a gente sempre é um estudo que a Essa aí, gente ó. não fica parado, né? A gente sempre faz sempre faz um estudo sempre mais avançado da região que a gente Aqui, está por exemplo, é explorando. no Mangue, né? Isso aí é no Mangue, é uma ilha, a gente chama ela na Raposa, Lá de Praia de Itapetiúa. Itapetiúa, é a ilha de Itapetiúa, né? Sim. Que o pessoal chama lá de Taputiúa, né? Como fala muito rápido, eles chamam Taputiúa, mas o nome é Itapetiúa. E a gente faz essa atividade. A gente passa por Igarapé, por Mangue, por uma região de mata. Então, nessa trilha tem tudo enquanto, tá? Tudo que a pessoa Tudo que a quiser pessoa quiser participar, tem que... participar. Essa aí é a escola militar que foi feita nessa época, né? Sim. A gente fez primeiro com os professores, com todos os professores, e agora com os alunos. Muita Olha, lama, olha, muita aventura. isso aqui é o quê? Um meião que ele tá? É o Não, meião. meião, né? Exatamente. A gente também orienta quem não usa calça, usar uma bermuda mais longa e o Sim. meião, que é E para o protetor de proteger, braço né? também, que eu uso Isso aí é a camisa manga parte do sol, comprida. né? Por causa do calor. Vocês recomendam passar também protetor Protetor solar? solar, usar óculos de sol, boné, chapéu, o que achar melhor. A gente usa até balaclava. Gente, a gente vai agradecer a presença do programa da equipe, que a partir de agora... Esse aqui é o Pedro, não parece, mas é Pedro. Que veio alimentar a nossa atividade com a presença e com a cobertura jornalística dentro da atividade. Muito legal, gente. Olha, eu só tenho a agradecer a receptividade de todo mundo aqui do Trilhas e Aventura e realmente, gente, vale a pena, porque o visual durante o caminho, a trilha tem as cansativas e as não tão cansativas, essa que eu tô fazendo aqui, mas de boa, para iniciante a minha primeira trilha e, cara, olha, muito legal, viu? Valeu! Show de bola! E o pessoal vai conferir uma matéria bem legal no programa daqui. Tchau, tchau! Ok, até logo! Esse programa foi que fez a cobertura da nossa atividade lá no Mangue Seco, né? Isso aí é Raposa, Isso né? é na Raposa, lá na Raposa. Vocês têm também uma trilha lá na Raposa. Temos na Raposa nós temos algumas trilhas. Algumas trilhas. Tem o Mangue Seco, que é essa trilha, essa atividade que a gente passa pela Praia do Mangue Seco, Praia do Pucal, Povoado do Pucal, restaurante Aventura Rural, a gente passa por dentro, por trás do farol lá da Raposa, exatamente, a gente passa ali por trás, região de mata, de praia, de mangue, tudo isso essa trilha contempla, né? E também na região de Raposa tem a ilha de Itapetiúa, Sim. que é a das fotos que passou agora há pouco, também na região da Raposa, uma trilha de 7,5 km, 8 km aproximadamente, muito boa. E no Povoado do Canto, que é na ilha de Curupu, passando pela Praia de Carimã, pelas Fronhas Maranhenses, até o Povoado do Canto e voltando pela orla, né, daquela praia lá, daquela região de praia até a Raposa novamente. Aí essa é uma das maiores Mas trilhas faz que a nós temos. travessia de barco? Faz a travessia de barco
e chegando lá na praia, a gente inicia a atividade pelas Frones. Vamos pelas Frones, que é aproximadamente 3 a 4 horas para chegar no povoado, Sim, né? E volta pela beira da praia, que é mais rápido, que é 1h20, mais ou menos, de sim, caminhada, sim, sim. né? O dia todo. Essa é a trilha Uma mais trilha longa que a gente bacana tem. que eu já fiz é Tauamirim. Tauamirim, Conhece? né? Conhecemos, a gente não tem itinerário ainda, não temos Sim, é bem itinerário por lá. bacana. Isso aí é o grupo, né? Isso aí é o grupo, Vocês já a gente orientaram para levar uma mochila, e leva água, né? levar água, levar o lanche, né? Que a gente faz a Isso aí atividade. são atividades de um dia, né? Exato. Não A gente dorme chama nem de nada, vai e hacking, vem, né? A gente chama o hacking, né? Hacking. Exatamente. Quando vai dormir, fazer o pernoite, a gente chama de trekking, que a gente Sim, passa a sim. noite, né? Que aí vocês orientam para levar barraca, não? Não, às vezes é só a rede mesmo que a Ah, gente, porque é porque de já tem um local, hospedagem. geralmente a gente tem um local que a gente, que dá abrigo, né? Que Ah, sim, fornece sim. esse local de abrigo. É só a rede para não levar muito peso. Com aquela redezinha leve de É aquele tectel. de Sim, sim, tectel que a gente chama de rede de garimpeiro, aquela de sim, tecido, né? conheço. Que Conheço. cabe dentro de uma mochila, não ocupa muito Sim, espaço, é sim, leve. Então sim, essa é um dos bizu que a gente chama, né? sim. Leva corda, né, para amarrar a rede. Sim, leva Leva corda corda. para Aprende amarrar a na dar nó rede. lá, A tudo. gente não, que tiver dificuldade lá na hora a gente Mas auxilia, né? tem gente que gosta de De aprender esse aprender. negócio, né? Então, Vocês orientam lá faz, como é que faz. faz direitinho lá para que o pessoal possa ter conforto lá, o mínimo de conforto, né? E Sim, sim. conforto mesmo só em casa. Sim, é verdade. Aí às vezes, Não, mas aí eu acho que é para a pessoa ter dificuldade mesmo, porque se for para não ter dificuldade, é melhor não ir, Vai né? tirar da rotina. A gente tira da É, rotina. A pessoa vai para a trilha com essa vontade de tirar da rotina. Não, é, não vai de passar conforto, não. É para não passar um pode. pouquinho de perrengue. Quem Pegar não. um pouquinho de sol, De sol, poeira molhar, na poeira, cara, né? lama, essas coisas É, todas. exatamente. Chegar em casa, toma um banho desinfetante, não tem Isso, e problema tá nenhum. limpo para ir pronto para outra de essa novo. trilha é bem interessante. Na beira da praia a gente atravessa 4 canais. Olha É. só. Então nós temos que fazer esse estudo, né, das marés, é Sim, importantíssimo. Né? sim, 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 sim. A gente sempre que vai fazer qualquer levantamento ou marcar qualquer atividade, a gente faz primeiro estudo de maré, porque hoje em São Luís aqui qualquer atividade relacionada à beira de praia Essa é a área maré. aqui, ela É a é praia de Pucal. certo. Esse mangue aí, É a ele é praia de... coberto de água também, né? Ele é todo coberto de água quando a maré está cheia. A maré Sim, chega até lá na ponta da areia ali, naquela parte da areia que fica sim. próximo à vegetação. Cobre isso aqui tudo, né? Cobre tudo isso aí. Sem maré estiver cheia, não tem Não tem possibilidade de como fazer. passar. Não tem a menor possibilidade de fazer. Porque a gente Nem se passa ela enchendo, né? Porque para ela encher é Não, rápido, né? não, 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 a gente tem que ter uma margem É, isso é que eu acho de importante a segurança de gente 4 horas. aqui registrado, que as pessoas que entre aspas, se aventuram sem planejamento, sem nada, tem um pouco mais de cuidado, né? Porque essas coisas aparentemente pode não oferecer perigo, mas são muito perigosas, né? Maré, é, é, locais que a pessoa não sabe pisar, não sabe orientar, né? Que atolam, esse tipo de coisa a pessoa tem que ter cuidado, né? Hoje a pessoa, para fazer uma atividade de trilha, eu recomendo que procure um grupo que tenha o mínimo de responsabilidade Sim, na área de sim. segurança, né? E que saiba primeiro socorro, né? Exatamente, Saiba de exatamente. sobrevivência, porque a gente não sabe. Fazer uma imobilização, aplicação de uma injeção de caso houver necessidade, construir uma padiola para transportar um machucado. Então, tudo isso aí ele é necessário de um grupo. Hoje em dia você não tem nenhuma trilha que faz Trekking. trekking, Sim, nós temos trekking. a atividade, a trilha da Lagoa da Esperança, que a gente chama de Trilha do Bode, né? Sim, Porque é uma atividade que a gente vai do povoado de São José, em Barreirinhas, até o povoado da Boa Esperança, em Santo Amaro. Essa trilha, ela contempla uma das maiores paisagens que a gente tem aqui dentro de São Luís, dentro do Maranhão, sim, que é o Rio Negro, ele é represado pelos Lençóis Maranhenses e forma essa Lagoa da Esperança na altura do povoado Boa Esperança. Então, para mim, é como se você estivesse dentro de um quadro nessa região. É uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na vida. Eu acredito ser a mais bonita, porque é uma atividade que ela dispõe de 16 quilômetros, mas que você fica dentro de um povoado. Você tem os Lençóis Maranhenses, você faz atividade a gente vai para um povoado chamado Engenho, né? Lá a gente pernoita, saímos de madrugada até um outro povoado chamado São José. O pessoal embarca da Toyota no Engenho e a Toyota leva até o povoado de São José. De lá a gente desembarca e inicia a caminhada dentro do Parque dos Lençóis, sim. que é na areia. Nós chegamos à região do povoado da Boa Esperança, aí lá nós fazemos
o contorno até o outro lado do rio, que é em Barreirinha, que é em Santo Amaro. Santo Amaro. Em Santo Amaro. Aí nós ficamos lá e a gente almoça lá. Tem um O rio que vai, é o Rio Negro. ele vai e represa E é represado pelas pelos dunas. Lençóis Maranhenses. Sim. Aí, inclusive, ele vai por baixo dos Lençóis Maranhenses, atravessa os Lençóis e encontra a foz do Rio Negro do outro lado para encontrar o mar. É um dos lugares mais bonitos que a gente tem. Aí passa pela Queimada dos Britos, pela Baixa Grande, até chegar à foz do Rio Mas aí Negro. são quantos dias? Esse aí são 3 dias, mas a trilha mesmo é feita somente em um. Né? A gente vai na sexta e volta no domingo. Na sexta a gente pernoita no Engenho, de lá a gente pega a Toyota até Povoado do São José, de lá a gente faz a caminhada até 16 quilômetros até o povoado da Vila Esperança, da Boa Esperança. Chegando lá, a gente almoça e à tarde a gente faz um passeio até os Lençóis, tomando banho de lagoa nos Lençóis Maranhenses, que é mais ou menos 1 hora de caminhada. Às vezes o quadriciclo que vai de apoio, geralmente leva o pessoal também, apoia para levar até a lagoa, para a gente ficar lá. Sim. Fazemos o pôr do sol, assistimos o pôr do sol lá nos Lençóis Maranhenses e retornamos para o povoado para jantar e descansar. E no outro dia, a gente acorda, toma um café da manhã, toma um banho de rio, e embarcamos na Toyota e voltamos para onde estão os veículos. Entendi. Durante esse percurso, vocês dão orientação assim, sob o ponto de vista acadêmico, a importância de fazer a trilha, a importância de. Tem alguma palestra que vocês dão durante as trilhas? Durante as trilhas é mais complicado, mas antes a gente faz o briefing, né? E a gente explica a importância do local. Na própria venda que a gente fala, né? Na venda do comercial, a gente explica a importância daquela região para o desenvolvimento econômico. A gente auxilia nesse desenvolvimento, porque quando a gente leva um grupo para qualquer povoado, dentro daquele povoado a gente faz o consumo. E esse consumo é pago. A gente leva a diária para quem vai cozinhar, a diária de quem vai hospedar, os Sim. valores tudo isso a gente leva para que aquela região ali possa receber da melhor forma Se possível e integre, né, a desenvolver atividade, exatamente né, a atividade. região se E integre à apoie, atividade e tenha e apoie, interesse, exatamente. A gente leva faz essa, renda para a eles, gente faz né? essa interação, né, e gera renda. Então a gente é bem-vindo nesses locais. Muito, muito interessante. E a gente denominou essa trilha de trilha do bode, né, para os mais íntimos, porque a nossa alimentação lá é bode no leite de coco. A gente almoça, janta. Pode no leite de É, coco, né? quem não gosta de ter uma galinha caipira, né, Sim, sim, que sim. é tão bom quanto, né? Quanto é verdade. Temos o café da manhã E aqui minha mãe dizia entendeu assim, mesmo, o muito tempero da comida é a fome. a A pessoa com fome. certeza andou, ele está com fome, ele vai comer. Agora eu vou falar uma coisa, lá Mas lá, realmente é diferenciado o bode, e olha que eu sou exímio provador de bode em Sem qualquer problema de restaurante. comida, de comer pouco, né? Meu problema é justamente ele quer esse, participar de todas as turmas que senta na mesa, né, de bode. que lá é por turma, né? E aí É, bota, se vai uma turma. vai em 3 turmas, tu Mas vai. eu, como sou preocupado diretamente com a segurança, eu tenho que Tem provar que para ver se provar antes, está. tem que provar Tem que antes. provar tudo. Mas todos De que preferência vão, toda a comida, Toda a né? comida. todos que vão dizem que aqui em São Luís não tem ninguém que faça um bode Não igual. pode, não tem. É Isso aí é diferenciado porque mesmo. é a cozinheira do local, tudo é do local. A carne, o bode é batido no dia que a gente chega, né? Ixi, E tudo é tudo muito fresco. o coco raladinho ali na hora, é uma dose muito. É muito diferenciado. Lá o negócio todo mundo que vai Sempre volta depois do novamente. grupo vocês têm que entrar numa dieta, né? Geralmente a atividade já segura já a barriga, pô. Já segura. Já segura já, porque é muito. Repõe energia e Já sai repõe, para consumir exatamente. energia, né? Ah, me diz uma coisa, assim, quais são as características principais que marcam vocês de grupo para grupo? Como é dividida as pessoas do grupo? Tem aquele mais ousado, tem um desobediente, tem um que quer tirar foto, tem Dentro da nossa atividade, o que se destaca é o pessoal que dá foto. da foto, né? Que atrasam o percurso, Quer tirar foto de tudo. para o tempo todo para tirar foto, aí o pessoal que está na frente tem que esperar para poder alcançar, porque a gente, como não deixa nada por trás, Sim, né? Quem está atrás avisa via rádio, o que está na frente para diminuir, ou então para aguardar, para que não chegue a se perder, né? sim. No local, essa preocupação é intensa. Então, geralmente é o pessoal que tira foto se destaca. A gente já sabe que quem gosta de tirar foto, não tira só uma, tira 30 mil 30 mil, para valer uma, né? Nós temos um casal de biólogos. Eles são figuras constantes nas nossas trilhas. Pensa nas fotos que eles tiram.
todo bicho que eles veem lá, eles querem tirar foto, querem dar É explicação, planta, tudo, tudo. Então tem um professor, né? Tem tem um professor. Professor, tem Eles cara, são, Tem são o demais. empolgado, tem o tem o empolgado. empolgado, tem aquele, o operacional, aquele que quer fazer tudo que não pode. Tudo que não pode subir, descer, fazer uma coisa. Tem aquele que é Tem uma o mostradinha amostradinho, exatamente. Tem umas figuras que a muito gente já marcante, muito né? marcantes dentro da Tudo sob atividade. controle. Quase todo grupo tem isso, é como se fosse uma fórmula mágica, né? Exatamente. É como se fosse A gente consegue controlar aqueles mais apressados, que gostam de correr, porque eles já sabem que a gente não é que a gente não permite, ó, quiser correr, corre até lá e volta. Tu não pode destacar e ninguém vai te Sim, seguir. A ele gente acha que consegue já sabe da controlar. trilha É, toda, ele quer ir na frente, é na frente, quer desbravando. correr. Não, tá muito parado, mas é assim que a coisa Tem funciona. aquele que chega lá, tipo Rambo, com um facão, com uma opção de motosserra. Parece que vai passar anos no mato, né? Parece que vai para sobrevivência, com kit de Ele é sobrevivência. empolgado como, como militar, né? Aí Parece que chega é com facão, com um equipamento. motosserra. A gente teve o caso de um que chegou do Canadá, que ele foi fazer uma atividade com a gente e chegou já com uma mochila gigante nas costas, Garraca. não, uma coisa. Aí eu olhei assim, eu falei, mas ele vai fazer essa trilha só um dia. Eu sei que Não, mas ele quer Só uma saber. manhã, na só uma verdade. manhã, na verdade, quando a gente chegou lá, começou a passar mal por causa da mochila, o calor começou a. Aí bota água. As bengalas de. As bengalas de trilha, que o pessoal usa muito, né? Nessa região de montanha, né? É bem necessário. Na nossa, nem tanto, mas também é necessário em alguns lugares a gente usar. Mas nem tanto, né? Porque as nossas trilhas são mais horizontais, né? O Sim. pessoal aí fora faz mais vertical, então precisa de mais apoio para subida e tal, e carrega muito peso. A gente evita e orienta em relação ao peso, porque é importante, É. né? Levar só o necessário, sem levar o. Mas tem gente que, por exemplo, ela não avalia o que é necessário. Necessário, ela entende uma série de coisas. Por Para isso, ela, é necessário Por isso aquilo. é que a gente envia para aqueles que fazem inscrição, fly, né, com tudo que é necessário para se levar, somente o necessário. Sim. Eu vou levar uma roupa, eu vou mudar de roupa, mas eu não vou trocar na trilha, só quando eu voltar. Então deixa Deixa a no roupa carro. dentro do veículo. Para quando voltar, tomar um banho, se possível, né? Ou então trocar dentro do carro para que não vá sujo, sujar o carro, essas coisas assim. Todas essas orientações a gente passa através do fly, para que não cometa os excessos, que a Sim. gente aí, às vezes a pessoa nunca foi e quer levar tudo, O inclusive uma Rambo casa, chega lá o todo rampo todo equipado. equipado, exatamente. Nós temos um padrão de limite de peso, né? Você tem que levar ali no máximo 10, 12% de massa corporal do teu peso, né? Então, só não adianta levar mais que isso que vai sofrer. E a gente coloca bem, cada um carrega o seu conforto. A gente coloca o que é necessário levar. Se a pessoa quer levar conforto, Ele cada um carrega vai um ter pouco que mais, carregar né? o seu Tem que conforto e carregar. você vai sofrer um É. pouco mais, né? Porque assim, Principalmente num trekking, que é um mais longo, 2, 3 dias se caminhando, né? você leva 5 quilos com 10 quilômetros, aquele 5 quilos tá passando, tá pesando 30. É. Então, o controle do peso ele é necessário. E você não vai poder jogar aquilo fora. Primeiro que vai sujar o ambiente que você está. Segundo que você vai forçar ainda mais a parte física, né? Então a gente orienta bastante em relação a esse excesso de peso quando é um trek, que é uma coisa mais puxada. Quando é um rec, nem tanto, porque vai acabar no mesmo dia, né? Então o sofrimento vai ser menos. E vai aprender a lição que na próxima vez ele vai levar menos coisa. Entendi, entendi. Mas esse perfil de grupo é característico, né? Sempre tem Isso que aí ter tem que ter, isso aí tem que ter. esse problema. Mas na visão de vocês, qual a importância hoje para a juventude? Vamos colocar agora para a juventude. Olha, o desenvolvimento, eu trabalho muito, eu gosto muito de ver a parte do desenvolvimento infantil. Apesar da BNCC não recomendar a prática para abaixo do sexto ano, né, escolar, a gente tem atividades de projeto com creche e os primeiros anos iniciais, infantil 1 e infantil 2. Para quê? Para que essa criança comece a entender, comece a entender vamos dizer, a importância dessa área de mata, da preservação. Lógico que a gente não vai pegar uma criança de creche e vai levar para fazer uma atividade de trilha, mas essa atividade pode ser relacionada na própria escola, certo? Uma Como a gente educação faz? Exato, infantil. como uma educação infantil. Dentro da escola a gente faz como? A gente simula uma trilha dentro da escola, passando por próprio local, utilizando o local da escola, quando existe essa possibilidade. E aí a gente vai conversando. Ó. Dentro da parada de trilha, a gente olha muitos animais. Nessa parada, a gente vai ver um desenho de uma onça pintada. A onça pintada, ela vive dentro da selva. Essa selva, Já aconteceu de vocês encontraram algum animal assim bem. muita cobra. Cobra a gente de vez em quando a gente cruza.
Mas cobra, tatu são animais mais fáceis. Porque o restante eles são muito arisco. Viu o movimento, viu o barulho, eles saem muito. Nós já levamos uma carreira de uns gados lá na ilha de Curupuna, rapaz. De gado, é boi. Lá em Itapetí, de vez em quando, quanto mais as mulheres gritam, mais as bichas querem correr atrás da gente. Mas, e na Lagoa Grande, né? O que nos assusta muito, acho que assusta qualquer trilheiro, é o tal do maribondo, que a gente chama de cara. É o que a gente tem constantes contatos, né? A gente até diz na atividade de trilha, o primeiro que sentir a picada, grita e corre. E o que não sentir, corre. mais. Corre mais, porque ainda não foi. Porque vai ser picado. Porque infelizmente essa interação ela é dolorida e vira e volta acontece. E tem isso gente aí. que é alérgico, né? A gente tem esse não cuidado, sabe. exatamente. A gente tem esse cuidado. E aí, inclusive, a gente até pede quando essa pessoa que faz uso de medicamento de alergia, que leve, né? que leve sempre o seu medicamento. Porque se caso acontecer, não é muito difícil também de acontecer, porque natureza é natureza, é uma coisa dinâmica. Dentro do nosso planejamento, a gente tem também esse dinamismo, né? Do que acontecer, do que pode acontecer. A gente passa para que quando aconteça, que é o contato com ortiga, que a gente chama aqui de espinho de rato, né? Ortiga de rato, que é a famosa cansanção que a gente tem bastante dentro da nossa vegetação aqui, principalmente essa área que é a restinga Seca, que é a pior, né? A seca, aquele ela, espinho pega. ela pega ali, Eu a gente tive passa muito a semana. contato com isso aí quando era criança. Muito. A Então, casa da minha mãe tinha muito. Ele é terrível. Tinha as duas, Ele cansanção não respeita e certas urtiga, calças. que chama urtiga de rato. Existe Ela é urtiga de bem rato, espinhosa. exatamente. Essa aí é a pior que da gente. É um alergênico nela horrível. A gente até conseguiu, através de conhecimento, que a gente obteve o conhecimento que o álcool em gel, né, e a água oxigenada, ela neutraliza o veneno. Ou seja, vai continuar doendo, porque aquilo não passa, mas não vai dar aquela coceira que dá a semana toda, né? Que às vezes Se, por exemplo, infecciona, se você tiver exatamente. contato e passar a mão assim, o espinho Entra, aí exatamente. piora. Se você passar o álcool em gel ou a água oxigenada, neutraliza bastante o veneno. Quase que 80%. Essas informações todas vocês passam A antes. gente passa. Dizendo, olha, vai acontecer. Se acontecer Pode isso, acontecer, façam isso. exatamente. A gente tem o material, a gente pede, a gente quando identifica, a gente orienta. E vamos mostrando no percurso. No percurso. Olha, isso aqui Cuidado, tem gente que não conhece sim, mesmo. Olha, mas- isso aqui Mas vira e volta, a gente de vez em quando se espeta. Eu mesmo tem que sou se vítima abraça. disso aí de vez em quando. Por mais que eu Não conheça, é à por mais que toa que aqueles caras que trabalham no sertão do Nordeste, né, na região da Caatinga, da eles usam Caatinga, aqueles eles usam couro. aquele gibão, aquele negócio lá Exatamente. para evitar Para esses evitar espinho, matos, na verdade, né? Que lá é uma região muito espinhosa. Exatamente, exatamente. A gente tem mais na região de selva aqui, que é o espinho de Tucum, que é muito conhecido, né? Tucum, Tucum tem bastante, bastante. A gente tem uma trilha na região da Ilha do Cajual, sim. que aquela tem espinho. Mas é para tipo exportação. Acho que todo canto tem, toda árvore que tu encosta tem um espinho para te esperar. Não sei de onde tira tanto espinho. É mesmo. Então é bom porque a pessoa também tem as experiências dolorosas. né? E são as cicatrizes de guerra que a gente fala vai ficar para contar a lembrança, né? história. Aí se ele vai passar no trabalho dele, aí, ó, professor, olha aqui como eu me espinhei Se na diverte, se natureza. diverte com isso. se diverte. É verdade, é verdade. Bom, e o que que vocês esperam fazer que vocês ainda não fizeram nessa área? Na verdade, Quais são os sonhos que vocês têm assim? a gente tem um projeto que a gente não conseguiu ainda botar em prática, que é um sonho de fato, né? Que é conseguir levar para as escolas particulares. Sim. Porque as escolas particulares elas têm uma certa resistência à atividade praticada na natureza, até pelo risco, né, que corre. Sim. Que a gente entende que o risco ele existe em qualquer situação, principalmente uma aula que é de esporte, né? Sim, Também, sim. também carrega um risco. Mas o planejamento de segurança adequado diminui muito a parte desse risco. E essas escolas, eu acredito que elas estejam perdendo uma potencial muito grande no desenvolvimento dos próprios alunos, no entendimento dos alunos em relação a essa Eu acho, conservação. Pedro, assim, os pais quando deixam os filhos numa escola, o item mais importante para eles, além do aprendizado, que é da escola, é a segurança. Devido a fatos que já aconteceram por pessoas que se acham
que podem fazer. Por isso Exatamente. que nós estamos insistindo nesse negócio. Que acham que podem fazer uma trilha, levar alguém para o passeio, e não tem a experiência de planejar, de ver segurança, de contenção de grupo, que é uma coisa importantíssima. Como conter um grupo, que eu estou perguntando para vocês. Sempre tem aqueles que fogem das orientações. Como conter essas pessoas? As escolas privadas, né, particulares, preocupadas com esse tipo de acidente, evitam. Então, talvez, se vocês fossem, se as pessoas assistirem a esse programa e tiverem a certeza que vocês são profissionais, que estão dispostos a passar a segurança, o que interessa, talvez os pais concordem, inclusive, em participar ou liberar os filhos. A gente fez ano passado, nós fizemos uma atividade com a Escola Geraldo Melo, que ela é do estado. Nós levamos a turma do terceiro, uma turma de uma matéria do terceiro ano, inclusive aluno também no ensino médio, do primeiro, do segundo, e os pais, e alguns pais acompanharam. Então, fizeram a atividade, deu tudo certo, todo mundo gostou, e ficou aquela promessa de que a gente retornasse para fazer novamente esse ano, né? Mas isso tudo é uma questão de que a gente sabe que o planejamento muda. Mas toda a atividade que a gente fez com escola, graças a Deus, nunca deu problema. Então, vamos fazer o seguinte: primeiro, o Pedro vai olhar para essa câmera aqui e vai conversar como se fosse com o pai de uma escola privada, escola particular. E depois o Luiz faz a mesma coisa. Antes de mais nada, eu queria orientá-los que a atividade de trilha, como qualquer atividade esportiva, ela existe um risco. Esse risco, ele é diminuído a partir do momento que existe um planejamento de gestão de segurança. Essa gestão, ela volta ao entendimento que a atividade, ela precisa ter a prioridade na segurança. É importante você procurarem profissionais ou especialistas que possam diminuir esse risco para evitar o perigo, certo? Com isso, vocês vão ter a garantia de que a atividade ela vai sair de acordo com o planejamento, sem nenhum problema. Concordo que a experiência ela é válida para qualquer idade, certo? Mas quanto menor a pessoa tiver essa experiência, mais facilidade ela vai ter durante toda a vida para ter outras e outras experiências voltadas à natureza. Perfeito, Luiz. Então, como falou o Pedro, toda atividade na natureza, né, ela tende a ser perigosa, mas quando você trabalha, né, com segurança, você desce para o padrão de risco e com uma segurança. Nós temos experiência nessa área já há 10 anos, tá? Já trabalhamos com algumas escolas, e inclusive a Escola Militar da Polícia, que nos contratou já 2 vezes. Então a gente garante que fazemos com eficiência esse trabalho. Eu acho que vocês precisam vivenciar, né, levar essa experiência para os alunos, e a parte profissional nós nos garantimos, né? Perfeitamente. Então, meus amados amigos, nós queremos agradecer a presença de vocês, a disponibilidade do horário aqui, né, são 11h35, a disponibilidade da gente conversar sobre essa atividade muito legal, principalmente no Maranhão, com essa paisagem que nós temos aqui, né, no Maranhão, São Luís, beira da praia, né? Queremos agradecer a presença de vocês, sucesso ainda nessa caminhada de vocês que tem aí, e parabenizar vocês por essa atividade, né, que exige muito esforço mesmo, não só físico, mas de planejamento, de contenção de grupo, formação de grupo, administração do grupo, enfim. Sucesso para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente é que agradece ao pessoal da equipe do programa, do Conexão ao Diálogo, do convite, né? E a gente se sente honrado em poder colaborar aqui com o programa também, de alguma forma. Perfeitamente. Como sinal do nosso agradecimento, nós queremos passar para vocês uma lembrança do programa do nosso patrocinador, o IC Telecom. Muito obrigado. Se vocês se lembrem de nós aí, né? Sempre, muito obrigado. E que fique aberto aqui o convite para vocês participarem de Bora. uma trilha Nós com a temos gente, tá? uma Vivenciar trilheira. também. Quem faz trilha é trilheiro, né? É trilheiro, Trilheiro, né? Faz trilha, Então, temos uma trilheira aqui, assim que ela abrir a possibilidade da gente ir, a gente vai lá fazer essa travessia de 4, 5 dias, sei lá, Temos de uma, carro. vamos ter nos dias 10, 11, 12 e 13 de julho um trek nos Lençóis, Sim. de Atins a Santo Amaro. Tá? Estão convidados, podem acompanhar nosso Instagram aí que a gente dá a divulgação. Beleza. Tá? com as Vai. maiores informações. Eu, Alan e Vitória. Vamos lá, Andar. só treinar um pouquinho. O trek é mais puxado, mas tá certo.
Muito obrigado, fique com Deus. Até outra oportunidade. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.